Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá, essa é a nossa devocional de número 39 e nós vamos finalizar o capítulo 8 de Romanos. Vamos ler os versos 31 ao verso 39. Vamos à leitura. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma outra criatura, nem nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, nós estamos ainda, né, no capítulo 8, então estamos falando sobre a segurança da salvação em Cristo por meio do ministério do Espírito Santo, né, que aplica em nós a justiça de Deus, né, pela obra de Cristo na cruz. Aqui vemos que Deus está do nosso lado e que não existe nada no universo capaz de nos separar do amor de Deus. Deus expõe, Paulo expõe por meio da retórica para nos engajar e verificar cada ponto abordado. Essa é a forma que Paulo coloca, né? Às vezes ele personifica algo e aí, para que a gente se sinta, a experiência dessa leitura nos envolva mais, né? Vamos para o verso 31. Diante do que vemos aqui, o que podemos dizer? Porque é como Paulo começa esse texto, né? Que diremos, pois, a estas coisas, né? Diante de tudo que foi visto, né? E aí, se nós olharmos o que foi visto, é o nosso estudo anterior, né? Do verso, deixa eu colocar aqui, 28, que eu acho interessante a gente rever, 28, 29, 30, eu vou relê-los. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. E aí a gente chega ao verso 31 que diz, o que diremos, pois, sobre essas coisas, né? Que está sendo referido anteriormente, né? De que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, né? Então o verso 31 começa fazendo uma pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante que Paulo, ele pergunta quem. E embaixo ele
expande essa pergunta, né, essa reflexão, ou uma resposta, né, essa pergunta, não como quem, mas o que, né? E nós vemos isso nos versos subsequentes, né? Então, que coisas são essas, né? Que é todas essas bem-aventuranças aí que nós recebemos, sendo justificados, né? Sendo chamados, sendo predestinados, né? Então, quando nós vemos perguntas como essa, nós devemos olhar o contexto. E nesse caso, a resposta está no contexto imediato, ou seja, o que foi dito logo anteriormente, né? Já que Deus é por nós, né? Lembra que nós falamos isso? Se, né? Que na verdade é já que Deus é por nós, quem será contra nós? A verdade é o seguinte, nós precisamos entender o que quer dizer essa pergunta, né? Tem gente contra nós? Lógico que tem. Não é ausência de pessoas contra nós ou ausência de motivos para que pessoas se voltem contra nós, né? Aqui a pergunta é de alguma forma uma pergunta retórica, porque Paulo sabe a resposta, né? Então muita gente se levanta contra os servos de Cristo, contra o próprio Cristo, né? Todos os justificados pelos seus pecados. Mas nada menos que o universo, né? O Todo-Poderoso é quem está por nós. Então é assim, existe alguém contra nós? Existem pessoas contra nós. A gente enfrenta, né, pessoas contrárias à nossa vida, né, o Evangelho, a pessoa de Cristo, né? A gente sabe que tem. Mas por que Paulo, né, traz essa pergunta? Não é que não haja motivos, mas a grande questão é Deus é por nós. Esse é o centro da questão, né? Não é se falta motivo para ter alguém contra nós, mas é porque Deus é por nós e isso é quem faz toda a diferença. Eu e você damos de sobra motivos para que tenha pessoas contra nós. Assim, a gente erra, a gente falha, a gente frustra pessoas, infelizmente, né? Ainda estamos suscetíveis a ser assim, né? Então, às vezes a gente falha com uma pessoa, essa pessoa se volta contra a gente e ela tem motivo para isso, né? Nós ainda pecamos, mas Deus é por nós, né? E nós vamos entender isso melhor, que esse amor de Deus, o poder dele, né? De garantir aquilo que ele promete. Então vamos para o verso 32, vou relê-lo. Diz assim: aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Paulo, ele começa explicando isso de uma maneira abrangente, né? Ele começa do grande para o menor, né? Então, assim, o que é mais difícil, né? O que seria mais difícil seria Deus entregar seu próprio filho para nós. E isso Deus já o fez. Se ele fez tal coisa tão importante, tão significante, ele não nos dará as demais coisas, né? Ele não cumprirá, ele não concluirá a obra que o seu filho começou? Então, Paulo começa argumentando dessa forma mais abrangente. Aqui Paulo começa argumentando do maior para o menor, como eu disse, e é como se ele dissesse, se ele fez o mais difícil, que não faria o mais fácil. Perdão dos pecados, justificação, regeneração e glorificação. Então, nós temos motivos para crer que aquilo que Deus disse lá no verso 30 sobre a sua obra, e ele fala até da glorificação no passado como algo que já é fato, né, que vai acontecer certamente, com toda a convicção. Aí Paulo vai explicar por que eu tenho convicção de que o Deus que regenerou é o Deus que irá glorificar. Então, se a regeneração está sendo feita, a glorificação é fato. Então, nós vemos aqui que é porque Deus é por nós. Aqueles a quem Deus escolheu, separou, predestinou, né, justificou, ele irá glorificar, né? Então, se ele está ao nosso favor, né, está ao favor de nos salvar, o que pode nos separar desse amor, né? Então esse é o centro da pergunta, né? Então
se Deus for contra nós, por exemplo, quem é que pode nos salvar? Nada, ninguém. Então, o verso 33, vamos lê-lo? Para Paulo vai desenvolvendo mais no detalhe, né? Paulo diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes... Aliás, eu li o 32, vou ler o 33, perdão. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Aí ele começa aí no detalhe, né? Aqui no verso 31, ele pega aquele por todos nós, lá do verso 31, e aí ele pega e reduz isso, ou seja, ele especifica esses todos nós. É Paulo escrevendo para a igreja de Roma, então é Paulo e esses irmãos, esses todos nós. E aqui no verso 33 ele especifica que ele já fala dos eleitos de Deus. É dessas pessoas que Paulo está falando, não é abrangente. Quem tentará acusação contra estes, né, esses eleitos de Deus? Volto a falar, aqui Paulo, tá vendo que ele tá refinando, mas ele tá falando a mesma coisa que foi falado anteriormente, né? É lógico que tem pessoas para nos acusar, né? É lógico que tem motivos até de acusação, né? Porque ainda somos suscetíveis ao pecado. Então não é por falta de razões para nos acusar, né? Então assim, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem? Tem motivo, razão não falta, né? Para nos acusar. Não que a gente não mereça essas acusações, né? Mas o próprio Deus nos justifica. E sobre nós há uma justiça aplicada tão perfeita, né? Essa justiça aplicada pelo que o seu filho fez, que ninguém pode acusar os eleitos de Deus. Nenhuma condenação, né? Nenhuma acusação prevalecerá. Por quê? Porque quando a acusação ela é levantada, Deus apresenta a justiça que ele mesmo ofereceu através do seu filho. E aí, o que acontece? Ninguém pode acusar, porque todo culpado é digno, né, de sua condenação. E a nossa condenação já foi aplicada em Cristo e, portanto, somos livres dela. Então, não é porque nós não mereçamos acusação, não é porque elas não existam, né? Mas a verdade é que elas não prevalecem. Elas não prevalecem porque o que Cristo fez foi perfeito para nos justificar de toda a culpa. Então Paulo está dizendo isso. Quem é que vai chegar diante de Deus e falar sobre os seus eleitos, acusá-los e dizê-los eles têm que ir para o inferno? Não, porque a dívida deles já foi paga, eles estão tudo quitado, tudo justificado. Ninguém pode efetivar nenhum tipo de acusação, nada prevalece, né? Então entende isso, que não é que a pessoa não possa, né? Não é disso que Paulo está falando, mas é o fato da justiça ser tão poderosa de Deus, de que nenhuma acusação prevalece. Vamos lá, agora vamos para o 34, que diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele vai, né? Nós falamos da acusação no 33. No 34 ele está perguntando: quem nos condenará? Quem é que pode condenar eles? Né? Aqui nós temos a extensão do 33, né? Que falou da acusação e agora da consequência, né? Que seria essa condenação. Os homens, sim, teriam motivo para nos condenar? Sim, porque ainda pecamos. A gente ainda cobiça, a gente ainda tem inveja, a gente ainda escorrega mesmo, sabe? Não é um estilo de vida, devem ser acidentes e sem repetições, mas a gente ainda infelizmente falha. Então, somos dignos de condenação porque a gente ainda peca? Sim, pelo pecado que a gente ainda comete, a gente poderia. Só que aqui ele vai explicar por que não pode condenar. Mas eles ainda pecam? Sim, eles ainda pecam. Mas por que então que não pode condenar? Que ninguém poderá condenar os eleitos de Deus? Por quê? Porque
pelo que Cristo fez. Aí Paulo começa dizendo assim, porque Cristo morreu. Aí Paulo se corrige, né? Aliás, ele não só morreu, ele ressuscitou. E ele está à destra do Pai, sentado, reinando à destra do Pai. E o que isso quer dizer para nós, né? Isso quer dizer para nós que a justiça de Cristo, né, o fato dele ter morrido, ele pagou a dívida, ressuscitou, Deus aceitou o pagamento dele. Como ele não devia nada, né? O que acontece é que é aplicado sobre nós, a gente, né, se apropria dos benefícios da justiça de Cristo. E somos nele, tendo ele como substituto, né, nos absolvendo de toda culpa. E é o pecado que nós nascemos de Adão, que nós pecamos até hoje e que nós pecaremos no futuro. Então, assim, quem poderá condenar? Não é porque a gente não peca, né? Mas é porque Cristo, ele ofereceu uma justiça tão perfeita e tão completa que nada pode quebrar essa justiça. Esse amor não pode ser rompido por causa, né, de injustiças nossas, porque Cristo fez, né, uma obra de justiça perfeita. Então, o que nós podemos ver aqui, né? Os anjos, demônios poderiam nos condenar, ou até mesmo a criação poderia nos condenar. Não é que não nos falte quem nos condene, né? Ninguém pode nos condenar, porque Cristo foi morto, né? Foi quem morreu, né? E ele não tinha culpa nenhuma. Então os benefícios dele, né, de sua morte, podem ser aplicados a nós. Ele ressuscitou, venceu a morte, ressurgiu triunfante para reinar, e ele está à direita de Deus. E além dessas coisas, ele intercede por nós. Então, diante de tal sacerdote, justificador e ressurreto rei, quem será contra nós? Percebe que a obra de Cristo, ela é muito grande, muito poderosa. Por isso que nós não aceitamos uma imagem, né? É um dos motivos, nós não aceitamos a imagem de Cristo crucificado, como fosse um derrotado. Para nós, a imagem de Cristo hoje, né, é ele sentado à destra do Pai. É esse o grande momento, porque ele morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, né, está reinando à destra dele. É um Deus vitorioso e não um Deus derrotado, né, pelo pecado. Nele não havia culpa alguma, né? E então por isso nós podemos nos apropriar desses benefícios, né, da justiça que Cristo fez na cruz. Então quem é que vai nos condenar? Sacerdote. Quer dizer, ele propiciou ali sacrifício em nosso favor, né, diante de Deus. Nos justificou, né? É um Deus ressurreto, rei. Então quem é que pode estar contra nós, né? Quem que pode? Pois bem, aí nós vamos para o 35, e o 35 ele diz assim, o 35 ele vai falar assim, quem nos separará do amor de Cristo? Então agora a gente chega no cume disso. Não podem nos acusar, não podem nos condenar, né? Não podem levantar, né, nenhum tipo de calúnia, né, contra nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai romper o que Cristo fez pelos seus eleitos? Aí, essa pergunta, ela vai ser respondida de uma forma questionadora. Aí tem os porquês, né? E aqui vem uma primeira lista aí de porquê. É a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ele pergunta quem, mais responde o quê? Como se essas coisas fossem gladiadores que vêm contra nós, né? E o que isso nos fala? Amados, tira da sua ideia
o fato de que por você ser um escolhido de Deus, você ser um eleito de Deus, remido, né, regenerado pelo Senhor, né, salvo, que você não vai passar fome, nudez, perigo, espada, porque ele não está dizendo que essas coisas não acontecem. O que está dizendo no texto bíblico é que essas coisas não são suficientes para separar do amor de Deus. Então tem todas essas coisas que o crente passa e isso não o separa do amor de Deus, né? Então isso é muito importante. E aí no 36 ele vai citar o Salmo 44, 22. Eu tô lendo agora o 36. Está escrito: por amor de mim somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. O que esse 36 está querendo dizer? Está dizendo. Ele cita porque ele fala do sofrimento de Israel, né? E aplica, né, aquele momento de sofrimento aos cristãos do Novo Testamento, né? Ele fala que eles são como ovelhas marcadas para morrer e entregue à morte todo dia. Não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, é muita luta, muito sofrimento, né? Ao ponto de ser entregue para a morte. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Isso é inerente, sabe? E o sofrimento, se você for ver, daqueles que são eleitos de Deus, ele não afasta ele de Deus. Ele empurra essas pessoas para os braços de Cristo, né? Então, assim, sofrimento para os eleitos o aproxima mais de Deus, não o separa do amor de Deus. Então, o sofrimento mostra muito a peneira, né, de Deus, porque os seus eleitos, eles não se afastam do seu Senhor diante do sofrimento. Pelo contrário, elas não o afastam do amor de Deus. E aí, o 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Então, assim, ele pega e conclui todas essas coisas. Nós somos mais que vencedores. E às vezes muitas igrejas, elas vendem a ideia de que vir à igreja elimina sofrimento. E não é isso a verdade do evangelho. Não, a igreja, Cristo, não vem para eliminar sofrimentos dessa vida, né, de modo algum, mas te faz mais que vencedor. E muitos vão à igreja procurando vitória financeira, afetiva, vitória na saúde, vitória, sei lá, emocional. E muitas vezes a pessoa se frustra não encontrando essas vitórias. Mas o que o evangelho oferece não é vitória, é mais que vitória, é superar as tristezas. Cristo não está dizendo aqui que ele vai eliminar os problemas, mas te fará vencer diante deles. Então é algo muito mais forte do que te trazer um conforto momentâneo, né? Então, o 37 nos faz mais do que vencedor, né? E nos mostra a continuar confiando no amor de Jesus Cristo, né? Então não se trata de quantos bens, quantos milagres você viveu na vida. Não é ser vencedor, é sim mais que vencedor. Guardemos isso. E o 38 vem uma segunda lista, né? Vamos ler o 38 aqui, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Vou ler o 39 já. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Bom, o que está dizendo aqui esses dois últimos versículos dessa lista? Esse bloco aqui, Paulo faz, né, mais uma lista dos poderes deste mundo, né, visíveis e invisíveis, as coisas presentes e as coisas futuras, que nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus. Então a morte não pode nos separar do amor de Cristo, porque Cristo venceu a morte. A vida e seus prazeres momentâneos, as coisas que nos distraem, nos envolvem, não pode nos separar do amor de Deus. Os anjos, muito pelo contrário, eles ministram ao nosso favor. Os principados, que são as autoridades, os poderes deste mundo, né? Não pode nos separar do amor de Deus. Principados, né? Coisas do presente. Hoje não existe nada que possa nos separar do amor de Cristo. E amanhã nós repetiremos essa frase. É mais ou menos isso. As coisas por vir, né? Nem no futuro haverá
né, algo que possa nos separar do amor de Deus. Nem poderes, aqui uma palavra do grego que se refere a principados e potestades, que significa demônios, o anticristo, não pode nos separar do amor de Deus. E aí o 39 conclui com nem altura, né, se referindo talvez ali ao céu, profundidade, talvez se referindo ao inferno, né? Qualquer outra criatura, não há nada criado no universo que possa nos separar do amor de Deus, que está, olha que segurança, em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Então, uma segurança imensa, né? Então, o que diremos, pois, diante dessas coisas? A salvação pode ser perdida? Não. Porque você não peca? Porque você não tem motivo para ser acusado? Porque você não tem motivo para ser condenado? Não, eu tenho motivos para isso. Mas, né, em Cristo não há motivo nenhum. E Ele é o meu substituto, Ele é o meu representante. Podemos ter certeza da salvação pela obra perfeita de Cristo, que morreu, ressuscitou, né, e também está sentado à destra de Deus Pai. Então confie nessa obra, porque ela é perfeita, ela é completa e você tem segurança, não pelo que você é, mas por causa daquilo que Cristo fez. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela salvação, pela certeza dela, pela perfeição da obra de Cristo na cruz. Que possamos honrá-lo com gratidão, vivendo em paz na convicção de que dependemos é de Ti. Quem nos chamou, nos elegeu, nos predestinou. É aquele que justifica e é aquele que glorifica. Em nome de Jesus. Amém.